Como garantir a segurança jurídica no exercício da função administrativa? Esta é uma das questões abordadas no Academia de hoje. O trabalho da doutora em Direito Marilda Silveira é sobre a necessidade de se criar um regime de transição nos casos em que os atos da administração pública são modificados. Segurança jurídica e o ato administrativo, por um regime de transição de avaliação cogente. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, como requisito parcial para obtenção do título de doutor em Direito. Orientador, professor Florivaldo Dutra de Araújo. Para participar do debate de hoje, nós convidamos Túlio Silveira, advogado, especialista em Direito Administrativo e mestrando em Direito Internacional e Econômico pela Universidade Católica de Brasília. O outro convidado é Jacques Reolon, advogado, especialista em Direito Administrativo, a quem eu quero aqui agradecê-lo pela presença, e também ao professor Túlio, muito obrigado pela presença aqui no Academia. E nós vamos agora conferir um resumo deste estudo. Como pressuposto, a exigência da segurança jurídica é uma opção pelo Estado de Direito na Constituição de 1988. O trabalho propõe-se a avaliar como garantir a efetividade daquele postulado no exercício da função administrativa, especificamente na esfera do ato administrativo, e qual a sua efetiva dimensão no âmbito do Estado democrático. Como conciliar a segurança jurídica com a dinâmica das regras e suas interpretações ao longo do tempo no contexto democrático? Marilda, também, muito obrigado pela presença. Inicialmente, gostaria que você falasse da metodologia. Bom, inicialmente eu quem agradeço o convite. E nesse trabalho, a metodologia que eu utilizei foi, como em todo trabalho, partir daquilo que já existia. E a minha principal referência foram estudos que foram desenvolvidos na USP, e que chegaram à conclusão de que as pessoas, em geral, cidadãos, eles não confiam nas instituições do Estado, em qualquer instituição. Em parte, essa desconfiança decorre da aplicação do direito. Para poder avaliar de onde vinha essa insegurança, eu avaliei a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e alguns autores, para poder saber como eles faziam para identificar o que fazia com que a segurança jurídica existisse na prática. A gente sempre pede que o autor do trabalho que é apresentado aqui na Academia destaque para a gente 3 obras que contribuíram aí para a elaboração do estudo. E nós vamos agora conhecer as 3 obras que a Marilda destacou para a gente. Motivação e controle dos atos administrativos. Florivaldo Dutra Araújo, editora Del Rey. Segurança jurídica, entre permanência, mudança e realização no direito tributário. De Humberto Ávila, editora Malheiros. Transações administrativas, de Onofre Alves Batista Júnior, editora Quartier Latam. De que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu estudo? Bom, em primeiro lugar, a obra do professor Humberto Ávila, que é sobre segurança jurídica, é uma referência nesse tema, muito embora cuide de direito tributário. Foi o tema que ele defendeu, a tese que ele defendeu para se tornar titular lá na USP. Bom, esse trabalho ele é uma referência porque ele muda a perspectiva da segurança jurídica quando ele define como se faz a aplicação da segurança jurídica na prática, como se concretizam esses instrumentos. O livro do professor Onofre também é referência em transações administrativas e é curioso porque ele está aqui. Na verdade, é pelo início do trabalho, porque ele cuida dos fundamentos do Estado de Direito e define muito bem por que a segurança jurídica é um deles, porque que no nosso Estado a gente precisa de um mínimo de segurança. E o livro do professor Florivaldo, que é Motivação e Controle dos Atos Administrativos, que é o meu querido orientador, ele é o fundamento do meu trabalho, que quando eu digo que a administração tem que avaliar um regime de transição, quando ela muda os atos ou quando ela extingue um ato, ela precisa me explicar por quê. E o professor Florivaldo muito bem explica quais são os fundamentos dessa exigência de motivação dos atos administrativos. Vamos agora então falar do estudo. Bom, o trabalho ele tem uma pergunta central. Como a administração pública faz para concretizar a segurança jurídica, partindo do pressuposto de que a gente tem que lidar com a mudança? A proposta não é de que as pessoas não tenham que lidar com nenhum tipo de mudança, não é previsibilidade absoluta, pelo contrário. O pressuposto é de que
A mudança existe, o Estado Democrático de Direito, ele demanda alterações e a gente precisa lidar com isso. A questão que eu coloco é como lidar com isso. Me incomodava muito saber que as pessoas não confiam no Estado. E dentro da história, na construção do nosso Estado, um dos requisitos básicos é de que as pessoas passem a confiar nas instituições públicas. A primeira função do Estado, a primeira competência que se transferiu para o Estado, na verdade, foi a da segurança. A segurança física, que as pessoas tinham aquela sensação de que só o Estado poderia dar para elas, porque, na verdade, cada um de nós está aqui lutando pelo seu interesse, não é? Alguém precisa lutar pelo interesse de todos. A questão é que, ao longo do tempo, de alguma maneira, o Estado passou a ser rival do administrado. E nessa rivalidade que se estabeleceu dentro do nosso sistema, especialmente, em que não existe um contencioso administrativo, a sensação que eu tive ao longo do estudo é que a aplicação da segurança jurídica se perdeu. Eu fiz um recorte para analisar isso, e o recorte foi do exercício da função administrativa. O que é isso? O Estado faz um monte de coisa na nossa vida, e ele contrata para isso, ele toma decisões políticas, mas ele também se relaciona com o administrado. Nesse relacionamento com o administrado, com o cidadão, com você, é que a minha tese se aplica. Para saber quando o Estado ele quer suprimir algo da gente, quando ele quer suprimir algo de um servidor, quando ele quer modificar um regime de aposentadoria, por exemplo, quando ele quer mudar um quinquênio, ele pode fazer isso de uma vez ou não. O que o ordenamento jurídico hoje, o direito diz e a jurisprudência aplica, é que a gente só tem duas alternativas. Ou a pessoa perde tudo, ou a pessoa não perde nada. Não existe um meio termo. Então, eu brinco que se eu pudesse dar um outro nome para a minha tese, eu diria que é a proposta de um meio termo. Porque o que o direito faz com a gente hoje é não dar alternativa. Se o Estado se depara com um ato irregular de um administrado, por mais tempo que ele esteja com aquilo, se eu não tiver na aplicação do direito uma saída para manter aquele ato, eu vou ter que tirar da pessoa aquele direito. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que recebe um quinquênio no seu salário há 3 anos e a administração vê que aquele quinquênio está errado, ela vai ter que tirar do salário da pessoa. Por que 3 anos? Porque a lei diz que 5 anos é o prazo de prescrição. Se tivesse passado 5 anos, não poderia suprimir. Mas eu vou acrescentar coisas a esse exemplo. Imagina que essa pessoa, há 3 anos, recebe esse salário, é uma pessoa carente, tem um filho deficiente, o marido faleceu, tem uma situação complicada, a casa pegou fogo. A pergunta que eu faço é, eu vou transferir para esse indivíduo a responsabilidade desse erro? Ele é quem vai ter que lidar com o erro que a administração cometeu há 3 anos atrás? Você vai me responder, mas eu vou deixar esse dinheiro com a pessoa, está errado mesmo. Eu não quero que a pessoa fique com o erro. Eu quero que ela consiga passar por esse momento de transição. Eu não tenho só 2 alternativas, que é ou tirar ou deixar. A vida não é preta e branca, né? A vida é cinza. Então, eu quero encontrar uma alternativa. E o que eu concluo na minha tese é que a alternativa é avaliar obrigatoriamente um regime de transição. Eu não quero dizer que o regime de transição existe em todos os casos. Eu quero dizer que a administração seja obrigada a avaliar quando ele é cabível. Bem, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo. Na sequência, estaremos de volta já na fase de debates na Academia. Até já. Estamos de volta com o Academia e hoje debatendo a tese de doutorado de Marilda Silveira, Segurança Jurídica e o ato administrativo por um regime de transição de avaliação congente. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Direitos Prestacionais da Comunicação, de Renato Monteiro de Rezende, editora Saraiva, série IDP. O Conceito Jurídico de Direito Sustentável no Brasil, de Marcos Ângelo Grimoni, Juruá Editora. Radiodifusão no Brasil, Poder, Política, Prestígio e Influência, de Genira Chagas, editora Atlas. Bem, vamos aqui então começar o nosso debate e eu vou pedir para dar início ao professor Túlio. Rimac, doutora Marilda, doutor Jacques, eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça e iniciar o debate enaltecendo o trabalho da doutora Marilda, que para a comunidade acadêmica
é um trabalho de ponta, de qualidade incontestável. Gostei muito. Tá? Doutora, 25 anos para 26 anos da nossa Constituição Democrática. Na sua visão, nesses 25 anos, o nosso sistema, a nossa democracia, o nosso Estado, conseguiu incorporar efetivamente o princípio da segurança jurídica para dar a confiabilidade necessária aos seus administrados, ao Estado, de maneira geral? Como é que a sociedade hoje, na sua visão, consegue enxergar essa incorporação? Ela é efetiva? Bom, eu queria agradecer também, professor Túlio, e dizer que a gente tem duas formas de olhar isso. A primeira é olhando o passado. Se a gente for comparar com o que era, melhorou, inegavelmente, né? As pessoas hoje, elas têm muito mais condições de acessar o que pode acontecer na realidade. Porque o meu pressuposto de segurança jurídica é de que as pessoas precisam de cognoscibilidade, confiabilidade, calculabilidade. O que é isso? Elas precisam, pelo menos, conseguir acessar o que pode acontecer no caso delas. Elas precisam ter o mínimo de mudança não abrupta quando acontecer uma mudança. E elas precisam ter alguma confiabilidade no que vai ser aplicado no caso concreto. Se a gente partir, então, dessa definição, a gente vai dizer que, como era há 25 anos atrás, era bem pior do que a gente tem hoje, né? Especialmente por conta da tecnologia. No mínimo, a gente consegue acessar as bases de dados. Mas eu diria que a gente ainda não tem um sistema que aplica segurança jurídica que tem previsão na nossa Constituição. Então, a perspectiva constitucional, ela não tem aplicação pelo seguinte: me parece, como eu disse pelos meus conceitos, que isso depende do pressuposto das pessoas. As pessoas, elas têm que acreditar nas instituições públicas, elas têm que ter a sensação de que aquilo está se assegurando realmente, de que elas conseguem identificar o que vai se aplicar no seu caso. E não me parece que isso que acontece. Eu não fiz uma pesquisa de campo no meu trabalho. Como eu disse, eu parti do pressuposto de uma pesquisa que foi desenvolvida ao longo de anos na USP e que prova que as pessoas não confiam no Estado. Mas meu orientador dizia que talvez nem essa pesquisa fosse necessária, porque todo mundo sabe que o Estado não transmite confiança para as pessoas. Então, nesse sentido, acho que não. Mas a gente está no caminho. A gente vê que alguns tribunais, como o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, ele faz determinados recortes que dizem que, olha, a gente está mudando a jurisprudência, a partir de agora vai ser diferente, mas só para as próximas eleições. Isso já é uma mudança para virada jurisprudencial muito importante. Na administração pública, para algumas administrações, a gente também vê isso. Professor Jacques. Doutora Marilda, Rimac, doutor Túlio, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz ao ler o trabalho da senhora, porque enxerguei ali a tentativa de entender uma situação concreta hoje de insegurança jurídica que vivemos no país. E realmente, quando a senhora colocou esse período de transição, há situações realmente dramáticas hoje na segurança jurídica. E aí lhe dou um exemplo concreto que há muitos casos, por exemplo, de aposentadorias que são efetivamente direitos a atos administrativos que são concedidas pela administração, registradas pelos tribunais de contas e longos períodos depois, 10, 15 anos, em auditorias se revêem esses atos, se reduzem os proventos. E as situações dramáticas às vezes ocorrem por pensionistas que não têm conhecimento algum, às vezes perderam o marido que era servidor, ou perdeu a esposa que era servidora, e a família se vê completamente desamparada financeiramente por essas glosas dos benefícios de pensão. Então, essa tese que a senhora discorre, principalmente esse período de transição, realmente ela acaba por dar uma solução. A grande questão, eu queria ouvir os comentários da senhora a respeito, principalmente, como que se concretiza esse período de transição, a necessidade de uma lei, isso seria a construção jurisprudencial? Qual é a sua análise a respeito? Eu também fiquei com uma dúvida acerca
tema que o Jacques diz, inclusive, ela mesma dá o exemplo, né, da pessoa que tem lá um problema de saúde, o marido morre, depois ela ainda foi lá e tocou fogo na casa da pessoa, acabou de complicar a vida em geral. Como é que seria? Realmente, minha dúvida também vai nesse sentido. Bom, quando eu defendi a tese, eu entendia que não precisava de lei para concretizar isso, que a administração pública, por ato administrativo, por um regulamento, poderia estabelecer os requisitos de aplicação desse período de transição. Essa foi a única coisa que eu mudei depois que eu concluí a tese. E eu mudei de ideia nesse ponto, mas eu mudo de ideia muito fácil, sabe? Então, pode ser também na defesa, alguns professores achavam que precisava de lei, outros que não. Hoje, eu diria que precisa de lei. Então, a administração pública que queira incorporar este período de transição na concretização de seus atos administrativos, vai precisar regulamentar isso. Em alguns casos mais drásticos, eu diria que essa lei pode se transformar ou pode ser substituída por um regulamento. É claro que esse caso de aposentadoria, alguns outros casos, como o senhor citou, são os mais drásticos, porque o Supremo Tribunal Federal implementou uma jurisprudência que eu respeito, mas eu não me identifico muito com os fundamentos, de que esses atos de aposentadoria, enquanto não concretizados, podem ser revistos a qualquer tempo, né? Isso cria uma situação de insegurança muito grande, porque as pessoas não conhecem isso. Elas estão ali na vida delas há 10 anos, com aquele ato produzindo efeitos, e de repente chega aquela novidade que muda a vida completamente, né? O que a lei ou esse regulamento vai estabelecer é quanto tempo ela vai ter que ficar, vai ficar com esse ato ainda para poder retornar à sua vida, como é que a administração pública vai implementar isso por um processo administrativo, que pode seguir o procedimento administrativo federal do mesmo jeito, se vai ser o mesmo tempo ou um tempo semelhante ou proporcional ao tempo que ela permaneceu nativa, né? Mas para poder respeitar a segurança jurídica, um regulamento vai ser necessário realmente. Professor Túlio? Doutora Marilda, esse assunto sobre segurança jurídica, ele tem uma riqueza muito grande e é um assunto mundial, se a gente parar para observar. Hoje, na atualidade, a gente percebe que, de maneira geral, todas as escolas estão discutindo sobre segurança jurídica. E trazendo aqui para o ato administrativo, de um contrato administrativo, de inexigibilidade de licitação. Às vezes, nós nos deparamos com algumas decisões dos tribunais de contas, onde o tribunal, ao auditar aquela conta, percebe que o contrato foi celebrado de maneira irregular. Exemplo, uma inexigibilidade, o sujeito não comprovou a exclusividade. Mas o serviço foi prestado. O preço praticado estava de acordo com o preço praticado no mercado. O serviço foi entregue. Logo depois, o tribunal entende que aquele ato de contratar é um ato irregular. Aí a minha dúvida fica no seguinte campo. Qual é a segurança jurídica que o terceiro tem para poder não ser prejudicado nesse contexto? Porque a origem do ato, teoricamente, foi considerada irregular. Só que o ato em si, o contrato, o objeto foi concluído, foi prestado, estava de acordo com o preço praticado no mercado. Houve boa-fé. Houve boa-fé. Que confiabilidade o terceiro terá aqui agora perante as instituições na medida em que ele executou? Como é que ficaria isso na visão da senhora? Bom, a segurança jurídica ela tem vários ramos de aplicação, né? Os contratos administrativos é um ramo bastante específico. No meu trabalho, eu cuido de vários ramos, não especificamente do contrato administrativo, mas ele me parece o maior problema de aplicação da segurança jurídica. E o que sinaliza isso é que a própria administração pública, quando vai falar para os organismos internacionais, ela diz, pode confiar na gente que a gente cumpre nos nossos contratos. Bom, se a própria administração tem que dizer que a gente cumpre os contratos, alguma coisa tem de errado aí, né? Porque o pressuposto é esse. Mas, bom, nesse exemplo específico, o que chama atenção é a boa-fé. Em todos os casos de concretização da segurança jurídica, há uma uniformidade para se dizer que, em hipóteses de má-fé, a segurança jurídica não se concretiza. A pessoa que age de má-fé, ela não tem aplicação dos requisitos de segurança. Se ela está de boa-fé, como é o caso do exemplo, aí realmente não tem sentido a administração transferir para o administrado ou para o contratante um problema que é dela, que é o que acontece de um modo geral nos exemplos que a gente vê na jurisprudência. Como na administração pública existe uma regra de inversão do ônus da prova pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, ou seja, a gente sempre presume que o que a administração faz
é certo. A gente tem aquela regra de que a administração, ela inverte para ela o benefício. Se deu alguma coisa errada, o problema é seu. Então, se eu fiz uma contratação e a contratação deu errada, se aquela inexigibilidade era equivocada, muito embora você não soubesse, esse é um problema com o qual você tem que arcar. E nesse caso, se a obra foi prestada, o serviço foi prestado, a pessoa agiu de boa fé, realmente não tem sentido na devolução dos valores. Mas esses casos costumam ser muito complexos. Então, a gente precisa avaliar no caso concreto quais são os elementos de aplicação, quando na época da licitação, a licitação foi realizada, o que aconteceu, para poder saber se de fato o regime aplicável permite esse tipo de conclusão, né? Professor Jacques? Realmente, como o professor Túlio falou, é um tema muito rico e seria um dia de debates aqui e muito interessante. Doutora, tem uma questão interessante hoje, os mecanismos de controle do Estado brasileiro. Hoje nós temos o controle autotutela administrativa, ou seja, sobre um ato administrativo eu posso ter o controle da própria administração pública, eu posso ter um controle pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, né? Eu poderia ter um controle exercido através do Legislativo, por intermédio de um Tribunal de Contas, ou seja, às vezes é possível visualizar um ambiente de insegurança jurídica pelos vários atores que examinam a legalidade de um ato administrativo, inclusive até, às vezes, pelo controle interno da administração. Então, como que esse seu trabalho nos ajudaria a ver uma solução para tentar, pelo menos, mitigar essa insegurança jurídica de todos os agentes que controlam os atos administrativos? Essa pergunta é muito interessante, embora não tenha sido combinada, porque o meu trabalho inicialmente, ele era sobre a uniformização administrativa das decisões dos tribunais de contas. Porque o primeiro incômodo que eu tive na minha vida acadêmica foi exatamente as divergências entre todos os órgãos de controle. E a falta de acesso das pessoas. Quem lida no mundo jurídico, até hoje, até os leigos mesmo, sabem que podem entrar lá no site do tribunal e pesquisar a jurisprudência e ver o que um tribunal está pensando. Então, eu quero saber o que o STF decide sobre as coisas, eu entro lá no site e descubro. Agora, como é que eu sei o que o município X pensa? O que o Estado de Minas Gerais decide no âmbito administrativo? Eu não sei. Hoje, mesmo no site da transparência, não existe acesso a isso. E mais, cada um decide de um jeito. Tem solução para isso? Bom, existem algumas propostas. A minha ideia era propor uma espécie de uniformização administrativa. Existe muita resistência a isso, inclusive no âmbito do judiciário. Esse sistema de repercussão geral dos tribunais superiores já sofre críticas, porque ele objetiva demais, né? Ele cria um sistema em que fica tudo igualzinho para todo mundo. Isso beneficia a segurança jurídica, mas prejudica, de outro lado, a isonomia, o caso concreto, a diferença entre as pessoas. Então, é o tipo de coisa em que, se a gente puxa um pouquinho o cobertor, a gente cobre o peito, mas descobre o pé, né? Eu acho que não tem muita solução para isso, para uniformidade. Agora, a solução mesmo é o acesso. Eu acho que nada é mais imbatível do que a transparência. Se as pessoas souberem, elas conseguem lidar. A gente não consegue lidar com o que a gente desconhece. É o que a gente vive hoje. Bem, Marilda, mais uma vez, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, também ao professor Jacques, muito obrigado, ao Túlio também pelos esclarecimentos aqui trazidos. E lembro que você pode participar do nosso programa Academia enviando a sua tese ou a sua dissertação ou indicando alguém para participar do programa. O endereço é academia@stf.jus.br e este e outros programas da TV Justiça podem ser vistos em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.